Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso encontro extraordinário numa segunda-feira, em função de acontecimentos extraordinários que estão se dando aqui no nosso país e que nos obriga a fazermos reflexões muito sérias. Ontem à noite, nesse domingo, enquanto milhões de brasileiros estavam dormindo, igualmente milhões de brasileiros estavam acordados, ou assistindo televisão, ou assistindo Rock in Rio, ou fazendo uma outra atividade, ou se preparando para dormir. No entanto, todas as pessoas conectadas com as redes ou não receberam uma informação de algo surreal que estava acontecendo. Num debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, na TV Cultura, Luiz da Atena teria dado uma cadeirada no Pablo Marçal. E isso circulou por todos os lados, as imagens que eu vou compartilhar aqui com vocês também, e a análise das consequências dessa situação que hoje, durante o dia inteiro, nós veremos. E nós teremos aí pesquisas inusitadas, né, para medir qual foi o impacto de alguém que fez o que Pablo Marçal fez e a cadeirada que ele recebeu. E qual o impacto político disso na candidatura de Datena e qual o impacto político dessa história numa eleição para São Paulo e o que isso reflete para todo o cenário político aqui do nosso país. Eu quero aqui dar mais algumas contribuições, jogar aqui algumas perspectivas para a gente entender algumas situações no meio dessa história toda. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você também se inscreva aqui conosco, participe aqui das nossas discussões, do nosso chat, mande seu comentário, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, logo depois do debate que aconteceu em São Paulo, nós vimos jornalistas nas redes sociais emitindo as suas primeiras opiniões. E há um ponto em comum entre todos os analistas. Todos repudiaram, todos condenaram o comportamento de Datena ao dar uma cadeirada em Pablo Marçal. Do ponto de vista do direito penal, isso tem várias perspectivas de análise, porque Pablo Marçal estava, em tese, cometendo crimes contra a figura de Datena, crimes contra a honra que estão capitulados ali no Código Penal brasileiro. Alguém que sofre uma agressão criminosa tem a obrigação de se sujeitar de que modo? O direito penal, ele garante à pessoa que está ali em franca ação de agressão à sua pessoa, à sua imagem, à sua honra, ela pode reagir de algum modo? Ela pode reagir de uma forma braçal a uma agressão moral? Qual é a proporção que o direito brasileiro considera como legítima para a pessoa que sofreu a agressão inicial não ser responsabilizada penalmente? Nós estamos vendo nos últimos tempos, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, muitos vigaristas que passaram a ganhar a vida fazendo desafios, provocações a personalidades, a pessoas famosas. A pessoa chega com a câmera para gravar e fala um monte de coisas, faz uma série de perguntas, faz brincadeiras, toca na pessoa e aí às vezes acontece uma reação violenta. Isso no mundo inteiro já acontece há bastante tempo, né? Não é por outra razão que desde os tempos que começou a existir uma figura chamada paparazzi, aqueles caçadores de imagens, a gente começou a ver também os primeiros atos de violência. E muitas tragédias, né? O caso mais famoso foi a morte da princesa Diana, né? A Lady Di, que fugindo ali de paparazzis, ela acabou se envolvendo num acidente muito sério que tirou a vida dela. E nós temos milhares e milhares de acontecimentos onde as pessoas perdem a cabeça. Qual o limite de uma pessoa que está atrás da outra, importunando? Qual é o limite que isso pode obrigar uma pessoa que está sendo agredida a não ultrapassar, né? Pois bem, o que nós vimos ontem foi isso aqui. O Datena, ele já estava sendo agredido pelo Marçal de forma assim absolutamente infame. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho que talvez os veículos de comunicação não coloquem, porque ele tem aqui uma expressão muito chula. Eu peço perdão a vocês aqui por retransmitir, mas isso aí para a gente contextualizar por que houve uma agressão, uma reação de Datena do ponto de vista braçal, né? E vamos ver depois
quando os ânimos serenaram, como foi o comportamento de Datena. Mas percebam só o que fez Pablo Marçal com Datena. Obrigado, Dapena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack e tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. E essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. É só ir no Google e digitar. Você está pagando não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher. Eu acho que é isso, funcionário da Band. Aproveita. Eu nem entraria nesse rumo com você, mas já que você está me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão para todo o eleitorado feminino do Brasil inteiro. Você é querido, né, por alguns, e é difícil. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Gente, então, barra pesadíssima. O Datena foi apanhado de surpresa. O Marçal andou investigando a vida de Datena, tinha um processo lá que foi de origem trabalhista contra a TV Bandeirantes, e o Datena estava sendo envolvido nessa história, e o Datena ficou muito invocado com isso, porque para ele foi um troço que mexeu muito com a família dele. Vocês imaginem só, problema que cria na casa de uma pessoa, o marido de uma pessoa ser acusado de ter praticado algum tipo de violência sexual. Como é que isso repercute na família? Então, isso foi um negócio muito complicado para o Datena, e ele acabou perdendo as estribeiras nessa história. Vamos ver na sequência aqui como é que foi essa situação. E o Marçal, ele não faz só uma agressão, né? Ele faz um conjunto de agressões. Ele coloca a Prefeitura de São Paulo como sendo uma disputa onde existe uma coisa chamada consórcio comunista, ou seja, uma vigarice sem tamanho. E ele reproduz exatamente essa prática de ficar importunando as pessoas para ganhar algum tipo de holofote, ganhar algum tipo de reação mais exacerbada e tirar proveito disso. Mas será que isso politicamente vai surtir esse efeito que Marçal, de repente, pensou que poderia obter? Vamos acompanhar aqui como é que foi o restante dessa história. Todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Então, foi isso que aconteceu. Vocês vão ver essas cenas aí muitas. Você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Então, foi isso que aconteceu. Vocês vão ver essas cenas aí muitas vezes na internet, isso vai ser replicado muitas vezes. E Datena, depois, na saída do estúdio, ele foi perguntado se ele se arrependia do que ele tinha feito, né? E a história é essa aqui. Nada disso. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate, ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. O senhor mantém essa candidatura, Pedro? Mantém a candidatura? Oi? O senhor se mantém candidato depois desse episódio? Eu pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Essa pergunta eu não disse que ia mais responder, mas depende do partido, depende de todo mundo. Então, um negócio incrível, porque alguém que saiu de uma situação limite como essa, o Datena baixou a temperatura e estava respondendo ali muito serenamente, né? Reconhecendo que tinha se exacerbado no meio dessa história. Agora, vai ficar aí a polêmica durante o dia inteiro, durante a semana inteira, e nós vamos ver o reflexo dessa história numa próxima pesquisa eleitoral que vai medir isso aí. Muitos eleitores de Marçal estão comemorando, vejam só, o fato, porque eles acham que isso aí é muito próximo da facada que Bolsonaro
levou, ou que tiro que Trump teria sofrido na orelha, enfim, aquela bala na orelha. E então muitas pessoas estão fazendo esse tipo de análise achando que isso vai alavancar ainda mais a candidatura de Marçal, mais do que ele já conseguiu de espaço durante esse tempo todo. Muitas pessoas estão achando até que o Datena ele pode ter marcado muitos pontos no meio dessa história. Quem estava enxergando que Pablo Marçal era esse vigarista que de fato o é, enfim, muitas pessoas se sentiram representadas naquilo que fez o Datena. Mas nós saberemos esses desdobramentos nos próximos dias, né? Por enquanto eu quis dar só esses lampejos aqui de como o direito penal trata dessas questões. Eu acho que um magistrado, diante de uma situação como essa que eu estou mostrando para vocês, como é que o magistrado penderá a sua caneta? Será que ele condenaria Datena por uma lesão corporal leve, porque é isso que aparentemente aconteceu, ou será que ele considerará ali que houve uma legítima defesa em função dos ataques que foram proferidos nessa monta contra o Datena? A essa altura do campeonato, o Datena está pouco se lixando para a prefeitura. Ele agiu ali de uma forma absolutamente emocional, e aí quem vai julgar se isso tem algum tipo de aspecto político positivo ou não será o eleitor de São Paulo. Nós aqui, obviamente, repudiamos qualquer tipo de violência, mas a gente tem que levar em consideração a situação real que aconteceu, para poder compreender e entender também como é que os julgadores tratarão dessa questão, né? E o julgador é eleitor, né? Gente, eu fico por aqui, a gente vai voltar novas vezes para aprofundar um pouco mais essas questões, tá bom? Um grande abraço, boa semana, tchau!